Oiê! Hoje eu trago para vocês o passo a passo do mate. O molde já está disponível aqui na descrição do vídeo. Vamos lá aprender? Vamos começar pela boca. E essa é a parte da boca. Você vai cortar ela vazada, tá explicadinho no molde, e colar atrás essa parte que também está no molde. Passar a cola somente nas beiradinhas e colar. Depois de secar, vamos começar a preencher a parte superior dos lábios com cola quente. Vai aplicando cola quente, aplica um pouquinho dessa forma que eu tô fazendo, aplica um pouquinho, modela, abre, aplica mais um pouquinho, espera secar um pouquinho, modela. Aí é só seguir dessa forma. Vai preenchendo e vai modelando, vai preenchendo e vai modelando, para criar um relevinho ali em cima da boquinha. Eu quis fazer dessa forma para inovar, com os dentinhos para fora, porque eu acho mais bonitinho. Mas você pode fazer, se quiser, a boquinha tradicional, retinha, né? E colar na frente ali, que vai ficar lindinho também. Você vai criando o relevinho ali no meio e vai aparando ele do lado assim, para ele não vazar, né? E vai ficar assim. Aqui eu já havia costurado ali com ponto caseado a parte da boca em uma das laterais, só que o celular não estava gravando, então eu parei aqui para mostrar. Costura a parte da boca ali em uma das laterais, depois a parte do capô, e depois essa parte que eu estou colocando agora é a parte do para-brisa. Então ficou boquinha, capô e para-brisa. Depois do para-brisa é a vez de costurar o teto do mate. Ali é só posicionar e costurar com ponto caseado. Caseado o teto, vamos para a parte de trás. Depois do teto, nós vamos colocar ali a parte de trás do para-brisa. Da mesma forma, caseia ali tudo juntinho. Parte de trás do para-brisa caseado, agora vamos casear a parte de cima da cabine. Lá do outro lado, do mesmo jeito, tá? Caseia ali para unir essas duas partes. Caseado a parte de cima da cabine é a vez da parte de trás do mate. Da mesma forma, junta e caseia. Prontinho, agora que já tá tudo caseado ali, vamos começar a unir aqui a lateral com cada parte correspondente. Ali a parte da boca já estava unida, agora a parte do capô. E em sequência a parte do para-brisa, depois a do teto, fui alfinetando e depois eu vim caseando. Aí eu alfinetei até aqui essa parte do teto, para casear até ali, e depois eu alfinetei o resto e caseei o resto. Agora sim, já caseei até a parte do teto, alfinetei o restante, a parte do para-brisa de trás, a parte da cabine e a parte de trás da cabine. E fui alfinetando e caseei o resto. Depois, é só repetir o mesmo processo com a outra lateral. Alfinetar toda a volta e casear. Uma lateral caseada e ficou assim, agora é só repetir o processo na outra. E vai ficar assim.
Agora eu já vou começar a casear o fundo, mas eu não vou fechar ele todo, vou casear só ali na parte da frente e uma das laterais, porque a outra parte eu vou deixar aberta para poder colar os papelões ali, cada um no seu devido lugar ali em cada parte lá por dentro. Caseado só de um lado, agora eu começo a colar os papelões cada um no seu respectivo lugar. Cola as laterais, cola a parte da boca, a parte do capô, a parte do para-brisa. O teto, nessa hora eu havia colado, mas depois eu resolvi tirar para ele ficar bem redondinho o teto. O teto eu quis fazer ele redondinho. As outras partes, laterais, frente, atrás, cabine, eu quis bem quadradinho, então coloquei o papelão. Depois de colocar o papelão em todas as partes por dentro, ele vai ficar assim. Aí se atente que ali na parte de trás do para-brisa, o papelão não cobre toda a parte de trás, ele fica essa beiradinha lá, aquela parte retinha, sem o papelão. Aí antes de começar a fechar, eu já comecei a encher com a fibra siliconada e depois eu coloquei a base de papelão ali. Agora é só fechar. Mate já está tomando forma, já está todo fechado. Agora na boquinha eu vou puxar ali a parte de baixo para fazer esse beicinho ali e vou passar a misturinha de cola com água para essa parte ficar bem durinha e bem firme. Eu usei um pincel, fui molhando na misturinha e fui depositando ali em volta da boca e em cima da boca. Nessa misturinha eu usei uma colher de cola branca e 2 colheres de água. Misturei e apliquei. Agora é só dar uma modeladinha ali nos lábios e deixar secar. Agora vamos para a parte dos olhos. Para fazer os olhos, vamos colar essa parte marrom ali em cima. E essa outra parte vamos colar ali embaixo, dessa forma. Os olhinhos vou deixar aqui na sequência como que eu fiz, mas nessa hora eu tinha feito olhos muito pequenos para ele. Então, durante o vídeo você vai ver lá olhinhos pequenos. E no final eu decidi trocar os olhinhos por esses. Mas a forma que, como ele é feito, eu resolvi deixar aqui pra gente não perder a sequência. E eu fiz dessa forma. Recortei o círculo verde e fui preenchendo ali no centro e espalhando a tinta amarela. E eu usei a pontinha do pincel, sem ser a pontinha com pelinhos que a gente usa para pintar, a pontinha de cima. Depois de secar, é só colar essa parte preta ali no centro.
Agora, em volta dos olhos, eu fiz o contorno com a caneta permanente. Para fazer os retrovisores, é só colar essas duas partes. Essas partes dos retrovisores, os olhos e as partes que compõem o guincho, eu tratei antes de cortar. A boquinha tratada já ficou bem firme, sequinha. Agora vamos começar a colar. Comecei colando os retrovisores ali do ladinho. Aí depois, por cima, colei a parte dos olhos. Agora eu vou colar essa parte do para-choque. Eu acho ali o meio, posiciono, colo um lado, depois eu colo o outro. Aí aqui, ó, você tem que fazer essa voltinha sutil ali, deixar uma rebarbinha lá embaixo, tá? Agora vamos fazer os detalhes do capô. Eu colo aqui 3 rodelinhas de papelão. E colo essa rodelinha do feltro tratado por cima do papelão. Cortei uma tirinha de mais ou menos 20 centímetros por 3 e começo a colar ali ao redor, dessa forma. Depois é só tirar o excesso e ali embaixo nós vamos fazer esses piquezinhos nessa parte que sobrou. Aí é só passar cola e virar essa parte que sobrou para dentro e colar. E vai ficar assim, esse é um dos detalhes do capô.
Para mais esse detalhe do capô, eu usei palito. Recortei um pedacinho de palito, colei ali no feltro e fui fazendo um rolinho. Aí vamos precisar de 2 rolinhos. Em um deles vamos colar um pedacinho, um círculozinho de feltro cinza e no outro um pedacinho, um círculozinho de feltro marrom. Agora vamos colar essas partes ali no capô. Eu comecei por esse detalhe ali do meio, passei cola e segurei até colar. Colei os rolinhos nas laterais. E colei também esses outros detalhes. Agora parti para as laterais. Comecei colando as janelinhas. Colei também esse detalhe ali abaixo das janelas. Para fazer o detalhe verde que tem na porta, eu tratei essa parte do feltro antes e usei tinta de tecido branca e verde, misturei até chegar naquele tonzinho ali que está na tampinha e fui esfumando com a escova de dente. É só ir aplicando e esfumando, lembrando de criar um pouquinho de degradê aí nessa porta, deixar a parte de baixo mais verdinha e a parte de cima com um leve marronzinho aparecendo. Depois de secar, é hora de escrever o nome na porta. Eu usei esse molde para me auxiliar ali na escrita, mas você pode escrever direto no molde, se você quiser, ou esse auxílio também vai estar lá no molde, tá? Tanto nessa parte do molde da porta vai estar escrito, tanto nesse auxílio que eu coloquei ali por cima. E para escrever, eu usei uma caneta corretivo, daquelas de apagar a caneta no papel. E depois eu reforcei com a tinta de tecido em cima. Eu achei mais fácil assim, mas você pode usar a tinta de tecido direto.
Depois de secar, é só colar. Para fazer os pneus, eu usei um pedacinho, uma tirinha de feltro com 1,5 cm por 20 mais ou menos. Caseei uma parte do círculo de um lado e depois caseei a outra parte do outro lado. Tudo do lado avesso, porque depois nós vamos desaversar. Depois de casear toda a volta e unir as pontas, é só casear a outra parte do outro lado, lembrando tudo do lado avesso. E vai ficar assim, todo caseado. Aí eu vou fazer um cortezinho em uma das laterais para desaversar. Depois de desaversar, vamos encher com fibra de silicone. Aí agora é só fechar esse buraquinho para a fibra não ficar vazando. Agora, com essa parte da roda, eu vou marcar ali no centro, vou riscar em volta e vou começar a costurar com o ponto atrás e vou dar uma apertadinha para esse pneuzinho ganhar forma. Entro com a agulha por trás, na linha que a gente marcou no círculo, e vou costurando o ponto atrás e vou puxando para ele ficar nesse formato. Depois de fazer isso em toda volta, eu entro ali no meio com a agulha, volto para trás e dou uma puxadinha para empurrar essa barriguinha para dentro. Para fazer esses detalhes da roda, eu usei a caneta permanente. Fui marcando ali o tamanho que eu queria, os detalhes, e fui riscando. Agora é só colar a rodinha no pneu.
todas as rodinhas prontas, agora é só colar. Agora vamos fazer os detalhes da cabine, lembrando que todas as partes da cabine eu tratei o feltro e cortei e dublei eles. Todas as partes ficaram duas vezes, né? Então eu começo aí pelas laterais, passo um fiozinho de cola e vou colando dessa forma. Antes de continuar a cabine, eu lembrei que eu não tinha passado a caneta ali ao redor desses detalhes. Então, eu passei ali com cuidado para dar uma diferençazinha, dar um toquezinho a mais. Passei ali ao redor desse detalhe da porta e ao redor das janelas. Aproveitei também para colar os dentes antes de colar o guincho, porque senão podia me atrapalhar lá na hora de colar o meu guincho, então eu preferi colar os dentinhos primeiros também. E eu usei cola de silicone, fui colando, comecei pelos dentinhos do meio ali para ficar bem centralizado, pelos dentinhos de baixo e fui posicionando eles dessa forma. Nos dentinhos de cima, a mesma coisa, começo pelos dentes do meio, para ficar centralizado e não ficar torto. Aí é só ir ajeitando os dentinhos no lugar. Voltando para a cabine, eu comecei colando as laterais ali do guincho. Dessa forma, passo um pouquinho de cola e posiciono ali aonde ela tem que ficar. Depois eu colo essa parte de cima.
E agora vou colar essa parte que fica ali tortinha, que é a parte que segura o guincho, né? Essas duas partes eu não uno elas antes, eu deixo para unir nessa hora, porque eu vou colar de um lado e do outro. Agora é só passar um pinguinho de cola e colar ali debaixo desse suporte. Colo essas partes de um lado e do outro do guincho e vamos colar lá naquele suporte. Agora é só colar essas laterais de um lado e do outro. Agora eu vou preparar essa parte de baixo para receber a tinta. Pego a misturinha e vou aplicando aqui nesse para-choque e na lateral dele também, porque nós vamos esfumar com a tinta para ficar parecendo o ferrugem que ele tem. Antes de começar a fazer o efeito de ferrugem, eu quis pintar, fazer o degradê nesse detalhe de cima também, só na partezinha de cima. Então, eu isolei o restante para não correr risco de borrar as outras partes da peça. Aí é só passar um pouquinho, sem exagero,
e esfumar, só mais ali em cima mesmo fazendo o degradê. Olha como ficou lindo! Aí agora eu já vou começar a fazer o efeito da ferrugem com tinta cinza. Com a escova vou aplicando ali e vou esfumando, da mesma forma que fiz nas outras partes. Só que o ferrugem vai ser mais na parte de baixo aqui na frente. Nas laterais eu vou isolar aqui essas partes que eu não quero que pegue tinta, para não correr o risco de borrar. Aí é só começar a aplicar e esfumar. Só que aqui nas laterais nós vamos levar um pouquinho mais para cima, né? Porque ele é mais enferrujadinho aqui. Então pode ir levando esse esfumado para cima, esfuma bem para não ficar muito marcado. Depois de deixar secar o esfumado, eu troquei os olhinhos que eu havia falado que eu havia feito pequenos, agora eu troquei ele por olhinhos maiores. E ficou assim todo esfumado, sequinho, bem cara de ferrugem. E ali ao redor da boquinha eu comecei a fazer esse esfumadozinho marrom para ficar bem marcadinho ali a boquinha. E por cima ali da boca, onde tem o relevo, eu esfumei com uma sombra mais clara. E esfumei ali também ao redor dos olhos, para dar uma marcadinha ali naquelas margens em cima e embaixo. E o resultado foi esse. Espero que gostem. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Beijos e até mais!